Qual é a diferença entre uma experiência direta com Deus e um milagre? A seção 2 do capítulo 1, que trata de revelação, tempo e milagres, começa explicando que a revelação e os milagres não são a mesma coisa. Ambos vêm de Deus, ambos possuem natureza espiritual, mas operam de formas completamente diferentes. A revelação é descrita como uma experiência direta de união com Deus. Aqui não existe interpretação, não existe percepção nem dúvida. É um estado absoluto de conhecimento. Já os milagres acontecem dentro da nossa percepção humana. Eles servem para corrigir a mente enquanto ela ainda acredita na separação, no medo e no julgamento. Ou seja, a revelação transcende o mundo. O milagre atua dentro da experiência do mundo. Depois o texto entra numa ideia muito profunda sobre o tempo. O curso afirma que o tempo não é absoluto como parece, ele funciona como uma ferramenta de percepção humana. E aqui vem uma das ideias centrais. O tempo pode prolongar o sofrimento ou pode ser usado para desfazer o sofrimento. Os milagres economizam tempo porque interrompem ciclos mentais de culpa, medo e separação. Então, nessa lógica, o ego usa o tempo para perpetuar a dor e o milagre usa o tempo para desfazer a dor. O objetivo final seria levar a mente de volta ao estado de união onde o tempo deixa de ser necessário. O livro ele traz 3 afirmações sobre a revelação. Então, a revelação é uma experiência direta, a revelação não pode ser sustentada continuamente e o foco do curso não é revelação, são os milagres. Então, a revelação, é uma experiência direta. O livro afirma isso. O início da sessão mostra que revelação não é pensamento espiritual, não é filosofia, não é crença e também não é emoção religiosa. Ela é descrita como experiência direta com Deus. Isso é importante porque o livro faz uma distinção entre percepção e conhecimento. Percepção é igual a interpretação. Conhecimento é igual certeza direta. Então, segundo o curso, que é o livro, a revelação pertence ao conhecimento, que é a certeza direta, Então, revelação aqui seria estado fora do tempo, união direta com Deus e ausência de percepção. Isso lembra muito algumas experiências descritas por Paulo. Por exemplo, quando ele fala de ter sido arrebatado ao terceiro céu. Em 2 Coríntios tem um versículo, no versículo 12 fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao céu. Paulo descreve algo que ultrapassa palavras e compreensão racional. É muito semelhante à ideia de revelação apresentada no curso, uma experiência que vai além da mente comum. No Novo Testamento, experiências místicas, arrebatamentos, presença divina direta, momentos de glória espiritual, que é apresentado como revelação. Então, tanto no curso quanto no Evangelho, essas experiências não são apresentadas como estado permanente da consciência humana comum. O curso ainda diz que é a segunda coisa que o curso traz sobre revelação, que ela não pode ser sustentada continuamente. O texto afirma que nós, seres humanos, no estado atual de consciência, não conseguimos permanecer continuamente nesse estado de revelação. Por quê? Porque ainda vivemos dentro da percepção dual, que é a percepção do ego, do medo, tem um mosquitinho aqui, da separação e do julgamento. Então, a revelação aparece como um lampejo, como uma experiência temporária. Isso é muito interessante porque o curso não romantiza os estados espirituais elevados. Ele praticamente diz: experiências místicas não resolvem automaticamente a consciência humana. A passagem do livro de Mateus 13, tem uma passagem ali que fala que após a multiplicação dos pães e outros milagres, muitas pessoas viam os milagres,
mas continuavam sem compreender espiritualmente. Mateus 13, né? Porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Na transfiguração de Jesus, por exemplo, os discípulos tiveram uma experiência espiritual intensa, mas depois precisaram voltar para a realidade humana comum. Ou seja, a experiência espiritual não eliminou imediatamente os conflitos internos deles. Uma segunda coisa sobre a revelação, que ele fala aqui no livro, é que o foco do curso não é a revelação, é o milagre. Então, o foco prático não é buscar revelação, mas sim praticar milagres. E isso muda, né? Completamente a lógica espiritual, porque o livro destaca o caminho espiritual do extraordinário para o cotidiano. Milagres, então, passam a significar correção da percepção, remoção do medo, restauração do amor, abandono do julgamento. Isso conversa muito com Jesus Cristo, né? Ele não ensinava apenas experiências sobrenaturais. O que Jesus ensinava? Perdão, amor, misericórdia, não julgamento, transformação interior. O reino de Deus está dentro de vós, Lucas 17. O reino não aparece como espetáculo externo, mas como transformação da consciência. E agora, né, focando que no milagre, né, o curso afirma que, e isso já foi dito anteriormente, que o milagre ele corrige a percepção. E aqui tem uma das ideias mais importantes da sessão inteira, eu penso, na minha opinião. O milagre não muda necessariamente o acontecimento externo. Ele muda o significado que a nossa mente deu para aquele acontecimento. E isso é profundamente psicológico e espiritual ao mesmo tempo. O sofrimento humano passa a ser visto não apenas como resultado dos fatos, mas da interpretação baseada no medo humano. Jesus também constantemente corrigia a percepção. Duas pessoas olhavam para um pecador e Jesus olhava para um filho de Deus. Duas pessoas viam, né, condenação, Jesus via a possibilidade de redenção. E isso aparece claramente quando ele impede lá o apedrejamento da mulher adúltera. Enquanto todos enxergavam culpa, Cristo enxergava além da culpa. Isso é corrigir a percepção. E aqui, por último, também temos o tempo, né? O curso trata o tempo como uma ferramenta psicológica. O ego usa o tempo para culpa, perpetuar a culpa, para a gente viver no passado, para nos ficarmos sempre com medo, para termos ansiedade. Porém, o milagre interrompe esse ciclo. Não andeis ansiosos pelo amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta aos dias o seu próprio mal. Mateus 6. Aqui é Cristo chamando a consciência para o presente. E a grande ideia dessa sessão é que nós não precisamos esperar uma experiência espiritual grandiosa para começarmos a viver uma transformação, porque ela começa e acontece na forma como percebemos, na forma como interpretamos, na forma como amamos e perdoamos. O milagre acontece dentro da consciência. E isso talvez seja a maior conexão entre um curso em milagres e os evangelhos. A verdadeira mudança começa dentro da mente e do coração, e não no mundo externo. Certo? E como sempre, né, antes de encerrar, eu quero deixar aqui um recadinho para você. Se você tem o livro e deseja fazer uma leitura mais profunda e organizada, eu deixei aqui na descrição 2 materiais de apoio para te auxiliar na leitura. Eles estão disponíveis através de uma contribuição simbólica, a partir de R$5, mas você pode contribuir com o valor que sentir no coração.
Além de ajudar aí no seu estudo, essa também é uma forma de apoiar e fortalecer o canal para que eu possa, continuar trazendo conteúdos como este. O primeiro material é um guia de leitura eficiente do livro, mostrando uma forma mais reflexiva e contemplativa de estudar o conteúdo. O segundo é uma tabela de acompanhamento das primeiras 50 lições e dos 50 princípios dos milagres, para te ajudar a manter uma leitura gradual e organizada. E para quem ainda não tem o livro também, deixei um link aqui na descrição para você estar adquirindo. Lembrando que essa série não é leitura do livro, mas um aprofundamento com interpretações, reflexões e conexões com os ensinamentos de Cristo e do Novo Testamento. Então, se puder acompanhar os vídeos junto com a leitura, sua experiência será ainda mais rica, ok? Acesse os links na descrição, baixe os materiais e muito obrigado por apoiar o meu trabalho. Gratidão!